Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para uma surpresa. É nosso primeiro podcast. O Taubaté Conecta nos apoiou, mas a ideia mesmo veio através de um ensinamento que eu tive da avó das minhas filhas, uma ex-sogra, mas eterna sogra, já falecida, onde ela dizia muito para a gente que a nossa vida, que a vida é uma escola. E em cima disso a gente criou esse podcast para trazer aqui para vocês muitas conversas, muitos ensinamentos da nossa vida. E por isso o nosso podcast veio com o nome de A Vida Ensina. A gente sabe que a escola não ensina nada, mas a vida ensina muito. E você aprende com a vida? E é por isso que a gente criou esse podcast, onde a gente tem toda essa simbologia, né, de compartilhar a comunicação. A árvore significa a sabedoria. E a gente inicia, então, acompanha a gente, porque vamos ter bastante papo legal por aqui. Eu sou Terezinha, contadora, tenho um escritório de contabilidade há 32 anos e agora eu estou na minha missão 2, meu propósito. Qual é? É fazer com que as pessoas conheçam um pouco daquilo, tudo que eu aprendi, da minha vida. Eu quero compartilhar a minha trajetória, o meu processo e é esse o único legado que a gente deixa. Então, nessa transição que a gente está de meio que final de carreira, mas não é final de carreira, é começando outra, a gente quer trazer para vocês que tudo é possível. Tudo é possível, não existe tempo, não existe idade, basta você querer. E já conversando aqui com o meu convidado, eu já até comentei com ele, falei assim, vamos deixar um legado. Nós vamos deixar aqui um documentário, um vídeo, um bate-papo, para os nossos netos, para a nossa família, para os nossos bisnetos, enfim, para a nossa geração. E também para todos vocês que quiserem assistir. E vai ter um papo bem descontraído. Então, para esse primeiro dia, nada melhor do que eu trazer alguém que nasceu perto de mim, que eu conheço desde que nasceu, e está aqui o meu mano, irmão querido, Dimas. Dimas, por favor, se apresente. Mandou bem, hein, irmã? Vai ser um sucesso esse podcast, com certeza. Eu sou o Dimas Santos, irmão da Terezinha. É nóis, estamos juntos aí. Vamos bater um papo legal com vocês. Espero que todo mundo goste. O Dimas também é contador. Tem várias profissões. Várias profissões, mas uma delas é contador. Ele Sou formado em ciências contábeis. Ele quase começou comigo, teve uma mudança aí de caminho, não foi, Dimas? São os caminhos que a vida coloca a gente, né? Por isso que até a vida ensina e você vai andando pelos caminhos, né? Muitas vezes a gente está junto, depois a gente se separa, encontra outras pessoas e por aí a gente vai. É isso mesmo. Então, a gente estava até conversando antes, né, Dimas, que a gente nasceu, nossa família são 7 irmãos e nossos pais viveram junto a vida inteira nossa. E a gente foi criado ali não na perfeição, mas nosso pai sempre trabalhou muito, nunca deixou faltar nada para nós. Nossa mãe também ali, mantendo firme como mãe, às vezes rígida, às vezes mais enérgica, e a gente tinha que entender esse lado dela, né? Então, mas desde criança que a gente vem assim com alguns ensinamentos, porque os pais, às vezes a gente não quer ouvir muitos pais, né, Dimas, quando a gente está numa juventude, dependendo da idade que a gente está, a gente não valoriza o que os nossos pais falam. Depois, quando chega na nossa idade, a gente começa a entender tudo que eles falaram. Mas uma coisa, Dimas, eu queria até que você falasse também, porque na nossa infância, na nossa vida, nós convivendo ali junto, nós tivemos esses 7 irmãos, cada um saiu para uma direção, mas a gente trouxe culturas dos nossos pais, que perduram até hoje com todos os filhos. Embora desentendimento, embora depois que os pais vão embora, os filhos já se dispersam, mas a gente traz no sangue, na índole mesmo, algumas culturas que o pai e a mãe nos ensinam. Por isso, vocês que são pais, mães que estão aí educando os filhos, prestem atenção nisso, porque hoje a gente é prova viva disso e a gente traz até aqui. O que você mais lembra assim, da nossa infância, como que foi lá para nós, né, a nossa vida lá do começo, junto com os nossos pais?
Então, para começar a falar sobre esse assunto, né, quando você passou o tema para a gente discutir aqui, eu tenho na geladeira da minha casa lá uma foto do meu pai e da minha mãe, segurando meus filhos, me deu saudade. Então, você que tem pai e tem mãe vivos, né, valorizem, né? E a gente ficar recordando, assim, eu nem gosto muito de ficar recordando, porque me dá uma saudade, me dá uma tristeza, mas meus pais deixaram bastante coisas boas, né? Eu era um dos caçulas e eu via... Paparicados pela mamãe. Paparicado, e pronto, já Era começou. o filhinho preferido da mamãe. Mas tem um porquê, né? Aí eu sentia muita falta, né, de irmão, porque eu era pequenininho e meus irmãos, o Tadeu e o Duda, já começaram a trabalhar no Senai, que o meu pai trabalhava na mecânica pesada, já ensinava eles a isso, né? Então, com 13, 14 anos, já entraram para ter uma profissão, para ser alguém na vida. E eu sentia falta de um irmão. E vocês também, você começou a trabalhar cedo, a Estela começou a trabalhar cedo. E eu sentia bastante falta. Então, a minha infância, nesse assunto, nesse momento que eu vivi, eu senti bastante falta de um irmão pequeno para brincar. E daí eu vivia muito na rua, né? Mas era divertido também, que a gente brincava. Naquela época podia brincar na rua. Naquela mas hoje as crianças nem sabem direito o que é isso. Não sabem. E as brincadeiras eram sadias, né? Bolinha, taco e tudo mais. E como não tinha asfalto, nada, a mãe até brigava com a gente, vem pra dentro, lava o pé para dormir. Era até engraçado. Mas isso que foi uma coisa bastante legal. A minha mãe era super dedicada como mãe, não deixava faltar nada pra gente, alimentação, ela cozinhava, ela dava tudo pra gente. E o meu pai também, naquele jeitão simples, né? Eles não tinham escolaridade. Nenhuma, né? 3ª e 4ª série, se não me engano. E até falar direito ele não conseguia, mas ele não deixava faltar nada. E a minha mãe sempre cuidava da gente direitinho, tanto de alimentação, quanto remédios, ficava doente e tudo mais. Então, tem bastante exemplo deles. E eles ensinaram a gente a trabalhar desde cedo. Desde cedo. Conta aí, você vendendo picolé na rua. Eu lembro. Verdura. Eu lembro vendendo verdura. A gente pegava um piruzinho, né? Colhia alface e tal, e saía vendendo para a rua. Então, é uma coisa bastante interessante. E era engraçado porque, assim, se a gente saía, eu lembro muito do irmão mais velho saindo, vendendo sorvete, aí voltava para casa chorando, triste, porque não tinha vendido. Aí minha mãe ia lá e comprava. Derreteu tudo sorvete. E comprava, para não dar aquele desânimo. Então, eles ensinaram muito a gente, né, sobre trabalho, sobre honestidade, sobre como você constrói, que você consegue as coisas. A gente nunca conseguiu nada fácil. Ela sempre fazia roupas iguais para as 3 irmãs, para os irmãos, um tênis. Nunca tivemos nada assim que a gente pudesse se acostumar com a vida boa, vamos dizer assim. Se você pijaminha quiser, de flanela, né, que ela mesma igual costurava. para todo mundo. Então, assim, se você quiser ter alguma coisa na vida, você vai ter que trabalhar, você vai ter que conquistar. Eu só não gostava desse detalhe, porque quando ela comprava um guarda-roupa e uma cama nova para ela pegava dela, passava para as meninas, né? Porque a gente era em 7, 4 mulheres e 3 homens, e das meninas que já estavam acabado, jogava para os meninos. É sempre assim. Sobrava só pior. Assim como com a família que tem bastante filhos. Hoje a gente não consegue imaginar uma família tendo 7, 8, 10 filhos. Por quê? Hoje em dia, não. Naquela época até era mais fácil, porque a irmã mais velha, nossa irmã mais velha, também foi nossa segunda mãe. Então acabava quase que a primeira. Ajudando a criar nós que éramos mais novos. E assim era com tudo, né? Roupa do mais velho vinha para o mais novo, móveis do mais velho vinha para o mais novo. E assim a vida ia. Mas a gente aprendeu muito. Com certeza. Acho que... Você falou aí, é importante destacar também da mãe, né? Lógico que a dona Tereza foi nossa mãe, nossa gestora. A Fátima me ajudou muito, né? A Fátima, eu tenho nossa irmã mais velha. Irmã mais velha, eu tenho ela como segunda mãe mesmo, né? E ela se dedicou, cuidou. Ela já tinha o quê? 11 anos e cuidava de um bebê. Então, eu sou muito agradecido a ela e queria até mandar um abraço para ela. Com certeza, daqui a pouco nossos irmãos vão ouvir aqui. A gente tem um que não está mais com a gente, infelizmente, e ele também foi um exemplo. A gente via assim, que em 7 filhos, cada um
tinha um gênio, um temperamento diferente, né? Mas cada um saiu para um caminho, cada um tomou um rumo, cada um teve uma profissão. Mas hoje a gente tem orgulho em falar que todos nós somos trabalhadores, todos nós criamos nossos filhos muito bem, e a gente está vivendo aqui agora a nossa vida numa outra fase que, ó, guarda aí, aguenta, que nós vamos falar mais para o final aí, onde que a gente chegou. E o mais importante, assim, eu vejo a cada um, né, o Tadeu, a Estela, a Fátima, nós dois aqui, a Lu, são pessoas de respeito, sabe, de hombridade, de educação. Então, isso é bastante orgulhoso da gente ter a família nesse sentido. E a gente pode até deixar isso como um testemunho para você que ainda está educando seus filhos. E para você que está na nossa idade também, quando você para lá, você vai saber que o valor é aquilo que seus pais deixaram, é o exemplo que seus pais deram. Então, não culpe seus pais por nada, você pode transformar, você tem que inovar, você tem que se atualizar. Mas a índole, lá do fundo, ele deixa para a gente. Então, agora nos resta fazer a mesma coisa. De repente, a gente dá até bons exemplos para os filhos. Ah, mas eu dei muito bom exemplo para meu filho não seguiu, meu filho tomou outro caminho. Não se preocupe. Lá dentro dele, tem os ensinamentos que você deu. Então, se você consegue passar para ele todos esses valores, saiba que isso nunca vai apagar. A sementinha fica plantada vai ficar plantada lá. E mesmo quando a gente não tiver mais aqui, isso vai ficar na memória deles, com certeza. Isso vai ajudar muito nas atitudes, na hora que for tomar uma decisão, alguma coisa, eles vão lembrar disso. Legal. Então, nós somos o maior exemplo. É bom recordar, assim, dos pais. E muitas coisas também que, às vezes, a gente vê como falha. Puxa, eu não dei esse exemplo, eu não ensinei desse jeito. Que eu até tenho um caso, né, mas não vem nesse papo aqui, mas com certeza a gente terá muitos assuntos pela frente. Mas eu quero falar uma coisa que eu lembrei aqui, que a gente está trocando ideia aqui. Lógico, nós já perdemos nossos pais. Quando a mãe morreu, eu ajoelhei e pensei assim, puxa vida, agora não tem mais mãe nem pai, para dar um exemplo para todo mundo. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí veio na minha cabeça, eu tenho 2 filhos, vai começar uma nova etapa na minha vida. Nova geração. Né, meu pai e minha mãe, não tenho mais eles para chorar no colinho deles. Então, meus filhos vão me ter para chorar no colo, entendeu? Então, sabe, quando deu aquela mudança assim na vida, vai assim, pô, agora é você, cara, agora vai. Exatamente. É legal. Nossos pais morreram muito próximos um do outro, né? Com uma diferença de 3 meses. Depois que nosso pai morreu, a mãe não conseguiu mais viver sozinha, sem ele. E foi um caso que eu acho muito interessante, assim, que até então, até a morte da minha mãe, eu não acreditava em depressão. A gente achava, né, que depressão não era uma doença, era uma frescura, era uma pessoa fraca, era uma pessoa que não tinha disposição para a vida. Nossa, mas tem que levantar a cabeça, tem que ir. E quando a gente viveu esse caso com a nossa mãe, a gente viu que depois, após a morte do pai, ela teve uma depressão muito profunda. E a gente, naquela época, nem sabia lidar muito com isso. A gente não entendia, a gente achava que ela estava ficando meio louca, a gente internou numa clínica, depois ela quis ir para um asilo. E a gente levou, foi uma fase horrível, e a gente não conseguiu tratar essa doença. E foi até a morte dela, porque ela morreu sem um diagnóstico completo, porque na teoria dos médicos ela não tinha nada. Mas ela desistiu de viver. Ela desistiu de viver. Próximo à morte dela, eu estava muito junto com ela, e ela já desistiu de comer, desistiu de tomar banho, então ela não queria mais sair da cama. Total, né? Ela se entregou. Então, a partir dali, também caiu essa ficha, sabe? Que a gente tem, sim, que cuidar da nossa mente, né, do nosso corpo, mas também, principalmente da nossa mente, nosso emocional, nosso espírito. Por quê? Porque essa doença, que a gente não acreditava, hoje eu acredito, pode sim levar até a morte. Hoje muita gente tira a própria vida, até por esses tipos de problema, e a gente acaba não acreditando e não pensando que a pessoa vai chegar nesse limite. Mas isso existe muito. Bom, passando um pouco, né, esse momento, a gente tem muita coisa para contar, mas se a gente for ficar falando, não saímos daqui. Passando nesse momento, depois lógico, jovens, adultos,
Tomamos um rumo, você casou, teve seus filhos, eu também tive minhas filhas. Mas, assim, em qual momento para você assim, foi uma quebrada mesmo? Que você quebrou, você enfrentou o seu maior problema dentro dessa transformação, né? Dessa mudança de geração não, de idade, vamos dizer assim, né? Que a gente passou de criança para jovem e aí a gente passou a vida adulta. Bom, eu tenho muita história para contar. Apesar de eu ter 27 anos, né? Sim, 27. Em cada perna. Nem em cada perna, tem que somar com o braço ainda. Tem que somar. Mas, assim, eu, na época que eu frequentava bastante a igreja, eu era coroinha, aí eu resolvi ir pro seminário. Aí deu uma quebrada na minha vida legal, né? Porque com 13 anos vai para um seminário, eu quero ser padre e tal... E vai viver sozinho, vai morar sozinho, vai tomar conta da sua roupa, vai tomar conta... Você é responsável por você, com 13 anos de idade. Então, aquilo para mim foi uma mudança muito forte na minha vida. Uma das mudanças, né? Você falou do casamento, mas antes do casamento aconteceu um monte de coisa. E o engraçado foi assim, sem contar muito das histórias do seminário, eu fiquei 3 anos lá. Quando eu saí, arrumei um emprego, saí com 16, com 18 eu já servi o quartel. Então, eu fui ver 2 realidades bem diferentes, né? Um lá, vamos dizer, santinho, né? Santinho dentro do seminário. Dentro do seminário para ser padre. E o outro lá como soldado, para, se possível, né? Se acontecer uma guerra, você está disposto a uma guerra. Você aprende coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. E também vivia sozinho. Você não podia, assim, ser bobo dos outros, né? Porque o que acontece? Você chega, você recebe todo o seu material. Aí, quando você sai, você tem que entregar todo o seu material. Se você não entregar, você tem que pagar. E eles roubavam o cobertor da gente, roubavam gandola, coturno. E daí, você vai comprar? Aí você era obrigado a fazer coisas que eu não vou falar aqui. Nem pode. Mas diz, né? Que o quartel educou muito, né? Nossa, muitas pessoas não servem o quartel, aqueles jovens e tal. Mas diz que ensina bastante também. Na minha opinião, todos os homens deveriam servir o quartel. Hoje, um aprendizado. Hoje mudou muito, né? Hoje, os direitos humanos... A vida ensina, o quartel ensina. O quartel é uma das partes da vida que vai ensinar. E, assim, direitos humanos e não sei o quê. Na minha época não tinha isso. Na minha época a gente cortava mato com o corpo. Deitado, rolando para um lado, rolando para o outro, o mato já estava baixinho. Então, se fizer isso hoje em dia, né? Então, eu acho que foi um aprendizado muito grande, uma mudança muito grande na minha vida. E, nossa, eu trago coisas até hoje do quartel. Coisas assim que você não desiste, você sentiu uma dor, calma, daqui a pouco passa. E mais para frente também tem mais experiência com artes marciais, que a gente pode falar mais para frente. Então, na minha vida também. A mudança foi grande nessa área que eu já comecei a trabalhar cedo também. Trabalhava no mercado municipal, vendia frango. Você lembra disso? Saía de casa de madrugada, voltava... Ficava cheirando frango em casa. Frango, ninguém queria sair de perto de mim. Mas eu trabalhei na feira também. Também trabalhamos na vendia feira. Batata e cebola. Naquela época a gente trabalhava duro mesmo e vinha para casa todo imundo. E aí foi a hora que a gente começou também a conseguir essa independência financeira. Nossos pais nunca deu muita moleza, né? Você ganhava dinheiro, tinha que ajudar em casa, tinha que ajudar nas despesas. Não era como agora, né? Que a gente ajuda os filhos. Nós pegamos uma geração bem difícil. Porque a nossa geração, nós fazíamos tudo para os nossos pais. Obedecia em tudo, servia a eles em tudo. Agora, os nossos filhos, é nós que temos que fazer para eles. Então, eles ficam esperando muita coisa da gente. E a gente, por não ter tudo aquilo, acho que a gente trabalhou mais, construiu, e hoje a gente mesmo deixou os filhos assim, porque a gente quer que eles não passem o que a gente passou. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente mima demais, a gente dá demais. Como a gente não teve, a gente quer dar demais. E isso pode ser uma falha. Eu quero fazer para o meu filho o que meu pai não fez para mim. Exatamente. E aí pode ser uma falha. Então, dentro desse começo de vida aí, também fui fazer faculdade com muito sacrifício, mas eu queria estudar, então era tempos assim de eu ir para a faculdade e ou eu comia um saquinho de pipoca ou eu ia embora de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para os dois. Então, quantas vezes na escola a gente passava fome, porque se você não tinha dinheiro para lanche,
passava fome, porque a faculdade também não é como agora. A faculdade era aquele horário que você entrava às 7 da noite e saía às 11. Você também fez faculdade, você sabe disso. A gente entrava às 7 e saía às 11. Então, não tinha essa de poder sair 9 horas, 8 horas, e vai para a faculdade, faz online. Não existia nada disso, né? Então, a gente passou por tudo isso, que foi um baque difícil. Você falando aí, eu lembrei de um momento que a gente vai lembrando, né, das histórias que acontecem. Quando eu saí do seminário, eu continuei estudando em IDESA. E daí eu tinha que pagar a escola, que era IDESA, era particular. E eu trabalhava, meu primeiro emprego foi vender cebola, batata e alho. E eu ganhava assim, na época, não estou chutando aqui, R$10 por semana. Tipo isso, ou R$100, vou colocar R$100. R$100 por semana. E eu pagava 200 na escola, 200 na escola. E daí eu fui estudando, primeiro continuei estudando eletrônica, eu saí do magistério e fui fazer eletrônica. Aí, beleza. Aí eu continuei pagando a escola, aí chegou no terceiro ano, no quarto ano, que eram 4 anos, né, de curso técnico, no quarto ano, uma prova de eletrônica, Terezinha. Uma prova de eletrônica. Tinha gente que trabalhava com eletrônica, e eu trabalhava o quê? Vendia batata. Mas queria aprender. Aí o professor deu uma prova. Você pode fazer em grupo, do jeito que vocês quiserem. Aí os caras não estavam conseguindo resolver de maneira nenhuma. Aí, nesse mesmo dia, eu recebi o carnê da escola, que tinha aumentado a escola, e meu dinheiro não ia dar mais para pagar. Eu amassei a prova, olhei para o professor no estudo, mas aqui, joguei a prova no lixo. A gente era rebeldinho também, né? Rebeldinho. Mas foi uma questão de dinheiro, financeira mesmo, que não tinha como. Mas eu saí com o colégio, para depois eu pude fazer a faculdade. Eu lembro de um caso assim, na faculdade, que eu também não consegui pagar, porque o dinheiro não dava para pagar o que a gente ganhava. Você tinha que completar o vale, mais uma parte do pagamento, para você conseguir pagar a faculdade. É que o pai não tinha condições também, né, de pagar nada para gente. E uma certa época aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Para eu não desistir, eu fui pedir ajuda do pai. Só que ele fez de uma forma diferente. Ele falou assim, eu te empresto. Então você era puxar saquinho do pai, não era, você paga da mãe, né? Não, senhor, sabe por quê? Porque eu dei todos os cheques para ele e ele descontou todos os meus cheques. Legal. Ele descontou todos os meus cheques. Então, isso ele nunca fez. Ele não fez para um, não fez para outro. Mas ele me incentivou a terminar. Me ofereceu ajuda, mas nessas condições. Então, se eu não quisesse essa ajuda, eu ia fazer a mesma coisa, ter desistido da faculdade. E quem me incentivou a fazer faculdade foi você. Eu incentivei várias pessoas da família a fazer contabilidade, mas isso é outra coisa também que eu vi comentando. É faculdade mesmo, né? Mas o único, acho que foi eu que fez, né? O restante, quem acho fez? Que não terminou mais. O restante dos irmãos ficaram só no segundo grau mesmo. Então. Mas, assim, depois que você passou por tudo isso, assim, uma vida mais adulta, já com filho, você lembra de um episódio assim que você quebrou mesmo, que deu uma baqueada em tudo? Foram 2 situações na separação e também na pandemia. Vamos falar da pandemia, né? Que separação é chato de falar. É um caso muito específico, muito particular. Nenhuma separação é legal. E não tem culpado, então é melhor não... Mas tudo bem. E o que acontece? Na pandemia foi bastante difícil, porque a minha filha estava morando nos Estados Unidos e eu fiquei com o João, a minha filha Alessandra. Eu fiquei com o João em casa. E a gente, nessa época, a gente dava aula em academias, a gente tinha projeto de karatê. E a gente vivia disso. Aí, com a pandemia, o que aconteceu? As academias fecharam e a gente não tinha mais o que fazer. Não tinha mais onde vir dinheiro. E como eu tinha crédito, vamos dizer assim, eu fui gastando especial, fui lá, até que chegou uma hora que não tinha condições mais. Então, o exemplo que eu trago para isso aí, fui conversar, pedir ajuda para você, tudo. Falei, a única opção foi falar com você. Além de você me emprestar o dinheiro, você me deu um emprego, que eu fui lá trabalhar também. Não queria isso também, né? De graça, o trabalho que tiver. Se tiver que limpar o banheiro, eu limpo. Se tiver que, limpar a janela, o que for de pedreiro, a gente também aprendeu isso com os nossos pais, né? De exemplo para a gente. Então, você me deu aquela força. E daí, a gente traz o exemplo, assim,
por mais que você tenha, sabe, eu acho que o orgulho, nessas horas você aprende muito, né? Porque eu morava numa casa de 230 metros e não tinha o que comer. Olha só que situação. Então, assim, quem olha, nossa, que cara rico, não sei o que, não sei o que. Não, é uma situação que você passa. Mas, assim, uma coisa que eu quero deixar exemplo também para todo mundo. Eu, todo dia, rezava o Salmo 90. Na Bíblia evangélica é 91. Salmo 91. Eu, todo dia, né? Pode cair 1000 homens à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Tenha fé, tenha fé. E a gente falava assim, eu falei, calma, filho, nada é tão ruim que não possa ser piorado. Eu brincava assim, e não parava, e não passava mês e mês e mês, a pandemia, 1 ano, 2 anos, falei, Senhor, né? Então, eu quero falar isso, assim. Eu tive que chegar no padre, agora emocionei, pedir uma cesta básica para ele. Não tinha nem comida. Você é culpado disso. Eu sou? Porque você fica convidando a gente para falar dessas coisas. Culpado da emoção. Gente, mas olha quantos insights nessa fala sua, Dimas, que eu vejo assim. A gente aprende muito na vida. Como a vida ensina mesmo. Eu vejo que nesse momento seu, a vida ensinou muitas coisas. E você vê o princípio da humildade. O princípio do julgamento das pessoas. Então, quando as pessoas te vêem numa casa bonita, num carro e tal, começa a te julgar, começa a achar que você tem, que você é. Não, você não conhece a realidade da pessoa. Você não sabe o que realmente a pessoa está vivendo. Então, isso fica aqui o primeiro exemplo. Não julgue as pessoas pelas aparências. E eu quero até mandar um abraço para o Padre Alain, que eu tenho certeza que ele vai assistir isso aí, Padre Alain. Então, isso ficou esse exemplo. O outro exemplo, assim, da humildade. Porque você muitas vezes passa dificuldades e não pede ajuda. Você fica naquele orgulho, retendo vergonha, orgulho, e você não deixa transparecer a humildade. Não é humilde de chegar numa pessoa que você pode, que você confia, que ama você, que hoje a nossa base maior é a nossa família, a gente não tem quem nos ame mais e o amor mais sincero do que a família, por mais que brigue, que tenha desavença, é um amor puro e sincero e perdoa todas as coisas. E eu gosto muito de ajudar, né? A gente pode gostar muito de ajudar, mas e de ser ajudado? Não. O primeiro ensinamento de Deus é assim, né? Se você tem que ajudar as pessoas, primeiramente da sua casa, né? Depois os pobres e irmãos de fé, e depois as outras pessoas, todas que você quiser. Então, se a sua família não está bem, não adianta. Você precisa ajudá-las, né? Você precisa dar de alguma forma. E eu sempre pensei dessa forma, sabe, Dimas? De nunca dar só o dinheiro. Eu sempre dei as oportunidades. Que você ofereceu o emprego sempre oportunidades, vários sobrinhos. Minhas filhas trabalharam comigo, muitos amigos, filhos de parentes, enfim, trabalharam comigo. Por quê? Porque a primeira coisa que quando alguém me pedia ajuda, era oferecer um emprego e não dinheiro. Isso é importante. Então, muitas pessoas aproveitaram dessa oportunidade. E eu, assim, demorei muito para aprender de ver uma pessoa precisando de ajuda e já ir lá oferecer. Mas você não quer ajuda, não quer fazer? Eu fui assim também, muitas vezes. Mas acabei também conseguindo algumas coisas com isso. Por quê? Porque daí eu tirava aquela pessoa que era mais orgulhosa, vamos dizer assim, que não tinha coragem de pedir ajuda, aí elas aceitavam. A hora que eu oferecia a mão, aí elas pegavam e aceitavam. Então, eu acho que isso foi uma virada, assim, para nós, né? De poder, na hora que eu comecei a crescer, porque quem me vê hoje acha que eu comecei com um escritório grande, mas você lembra? Tudo é uma luta, né, foi Terezinha? tudo um computador no fundo de casa, vendendo também o almoço para comprar janta. Nunca fui uma pessoa de ostentar, desperdiçar dinheiro. Não, a minha primeira viagem internacional foi depois de quase 25 anos de empresa. Então, eu sempre prezei o investimento ali dentro da empresa, crescer, me dedicar aos clientes, fazer um trabalho com excelência, e é o que eu venho fazendo até hoje. Então, graças a Deus, não tive quebra financeira nenhuma, tive alguns momentos mais difíceis, mas nenhum momento quebrei, nenhum momento fiquei cheio de dívida. E eu fui sempre crescendo, de forma pequena, sim, mas com todos os meus pés no chão. E por isso, hoje, né, tenho uma estabilidade melhor, mais sólida, porque eu fui tomando esses cuidados de não ter
colocado nesse momento. Mas falando sobre isso, Terezinha, que a gente estava falando no começo de cada um tem o seu caminho, né? Você teve uma estabilidade, vamos dizer assim, eu trabalhei em vários lugares e não tive tanta estabilidade. Passei por momentos difíceis, que talvez você não tenha passado momentos tão difíceis como eu passei. Por isso que é caminhos diferentes. Só que os caminhos difíceis que você passou, embora tendo estabilidade, foram super aprendizados para você. Muito. Você entendeu? Vamos dizer assim, problema dentro de casa, problema com os funcionários, problema com você mesmo, com os clientes e tudo mais, aquela dor de cabeça e tudo mais. E o meu problema, no caso, falta de alguma coisa. Tudo isso é uma preparação, eu vejo isso, porque hoje em dia, por exemplo, eu sei, apesar de você ser bem-sucedido, eu tenho certeza que você não é apegado a nada. Quando a gente pega uma enxada e começa a capinar lá, né? Nós no meio dois. do barro. No meio do barro lá, daí até você fala, né? Nossa, quem me vê no escritório viu capinando aqui, eu falei, não vai imaginar que é a Terezinha, né? E as dificuldades que eu tive também me fez desapegar de tudo, sabe? Pode já falar sobre isso? Não, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Deixa então eu só vamos chegar a outro assunto. falar sobre a outra maior quebra, né? No caso da minha vida, como eu falei, não tive quebra financeira nem nada, mas eu tive uma quebra emocional, né? Uma quebra de relacionamento, que eu acabei ficando meio que abandonada, vamos dizer assim, com 2 filhas, né? Uma dentro e uma fora. Na época que eu fiquei sozinha, eu estava grávida e tinha mais uma menina, uma questão de 2 anos, então eu enfrentei tudo isso. Toda essa dificuldade maior minha foi essa fase de ter que criar minhas filhas sozinha, saber que eu não podia contar com ninguém, porque o relacionamento com o pai também era muito difícil. Eu me apeguei na família dele até hoje. Minha família, a família dele é a minha até hoje. Eu acho super interessante isso. Eu citei aqui Muito no legal. começo da minha ex-sogra, que era minha segunda mãe também, e morreu do meu lado. Eu estava lá do lado dela o tempo todo. Então, mas essa ausência do pai foi muito difícil, foi um período muito dolorido para mim. E eu tive que fazer tudo isso junto, né? A empresa, mais cuidar de 2 filhas pequenas, bebês, mais enfrentar toda essas dificuldades que a gente tem numa separação de relacionamento. Então, acho que foi assim a época mais difícil da minha vida, mas eu consegui superar tudo com fé. Infelizmente, não tinha na época a mesma fé que eu tenho hoje, que eu acho que seria mais fácil. Mas mesmo assim, eu consegui ultrapassar. Mas olha para você ver, né? Você tendo constância financeira ou não tendo, sofrimentos virão. Não tem, não é dinheiro, não compra virão, isso. Não. E a gente tem que manter sempre a cabeça em pé. Exatamente. Na época, graças a Deus, como eu falei, dinheiro sempre tinha ali para comer e tal, mas o dinheiro não compra. Não compra. Isso aí todo mundo está cansado de saber, né? O dinheiro não compra felicidade, não compra paz, não compra estabilidade emocional, Exato. Não compra saúde, melhora a saúde, mas dizer que ela vai lá e compra totalmente sua saúde, não. Então, a gente sabe que é tudo um processo. O dinheiro ele tem que vir junto com outros valores. Sim. Senão, ele não tem valor. Com certeza. Não é? O valor dele é muito, muito relativo. Bom, e com isso tudo, o que mais, né, de importante, depois de tudo isso, de passar por todos esses problemas, essas quebras, o que você mais aprendeu? Mais a vida te ensinou? Nossa, depois da pandemia, né, que eu estava vendendo a casa, tal, precisava vender a casa para partir os bens lá com a minha ex e pagar também minhas dívidas, né? Aí a minha filha falou assim, vem morar comigo nos Estados Unidos. Por que eu tô falando isso? Porque foi um aprendizado muito grande, muito grande. Eu esperei, falei, se eu vender a casa, eu vou para os Estados Unidos. E eu vendi a casa 1 mês antes de liberar a fronteira. Olha que louco. 1 mês antes de liberar a fronteira. Aí eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Falei para minha filha, para Alessandra. Aí, tudo que tinha na casa, para mim, passou a não ter valor, sabe? Tudo que era material, para mim, passou a não ter valor.
Falei pro meu filho, faz um kit jardim, kit pesca, kit tênis, que eu jogava tênis, de raquete, bolinha, essas coisas. Vende tudo. Vende tudo. O preço que você colocar, pega o dinheiro para você. Então, uma família não significa uma casa. Não significa um lar, né? Não significa uma casa, móveis, bens. Você pode ser, que a gente acabou de falar, pode ser muito bem feliz com pouco, na humildade, na simplicidade também. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro, não vai ser feliz. Não é isso. Para você não dar valor tanto nas coisas, porque aqui tudo é passageiro. Sim. Entendeu? Você não leva nada. E daí foi uma transformação na vida, foi recomeçar tudo. Sabe que começar do zero. Começar do zero e ir para os Estados Unidos sem saber falar inglês. Depois de 5 meses morando com a minha filha, eu fui morar sozinho, mais 6 meses morando sozinho. Tive que recomeçar tudo, começar a comprar móveis, começar a comprar carro, você comprou? Carro, televisão, essas coisas todas. Daqui a pouco dá uma reviravolta na minha vida de novo, vou voltar para o Brasil. Daí saiu minha aposentadoria. Falei, pô, tô trabalhando pra caramba aqui, trabalhava que nem doido, polindo pedra lá na marmoraria. Eu até gostava, fazia aquele do trabalho, né? Eu queria ser o melhor. Enquanto o pessoal polia uma pedra, eu polia 2. Eu não tem jeito, isso aqui tá no sangue da gente, né? De querer trabalhar, a gente até tava conversando sobre isso. Mas daí revirou tudo de novo. Me aposentei e vou embora pro Brasil, não quero ficar trabalhando mais. E vim para cá. E daí não conta ainda. Você não vai contar ainda, deixar para o final. O que você faz hoje? Calma, faz o pessoal esperar até o final para saber. Então, mas isso foi uma coisa... uma coisa que te ensinou, a vida te ensinou bastante. Que a vida me ensinou muito, não ficar pegado, sabe? Pegado das coisas. Porque tudo passa a não ter valor quando você acha que a sua vida parou ali, que você pode começar, ou o medo de não querer começar, muitas vezes atrapalha a vida da gente também, muitas vezes a gente tem que meter o pé na mesa, virar a mesa, começa de novo, não tenha medo, sabe? Começar com responsabilidade, com coragem, ter coragem. Sim, mas isso é uma coisa que a vida me ensinou bastante. Coragem foi o que eu passei, né? Também tive que ter muita coragem para largar o emprego, CLT, passar a ser uma empresária, passar a enfrentar todos os desafios da empresa. E o que eu vejo que o meu maior aprendizado até hoje, eu acho que foi assim, aceitar as pessoas como elas são. Essa é a parte, eu acho que até hoje é a mais difícil. Eu sempre sofri muito de querer que as pessoas pensassem como eu. Querer que as pessoas façam o que eu faço, o que eu acho certo, não é que eu já vi que você é minha irmã. Nossa, Mas você é culpado que você nasceu primeiro. Eu nasci primeiro. Esse foi o maior aprendizado da minha vida. Aliás, continuo aprendendo a entender as pessoas, a entender como que cada uma pensa, cada uma tem seu jeito. Aprendi também que a vida me ensinou que a gente não tem controle de tudo. A gente só faz a nossa parte, a parte do outro não é a gente que faz. Depois ainda tem a parte divina, que também não depende. Essa não depende nada da gente. Então, esse foi um aprendizado assim que eu levo todo dia. Todo dia. Olha, as pessoas não são assim. Não espere do outro aquilo que você daria para ele. Você não consegue receber aquilo. Você aumenta a sua expectativa de achar que a pessoa vai te dar aquele retorno, vai ter aquela forma de gratidão, né? E, às vezes, ela até é grata, mas ela entrega da forma dela. E você gostaria que ela entregasse da sua forma, como então, você até da maneira que a gente foi criado também. Eu acho que tudo influencia, né? Primeiro, a maneira que você foi criado, dons de Deus que te dá aquele jeito de ser, o aprendizado que você tem durante a sua vida, né? Você acaba se tornando assim, né? Não que você queira ser, nossa... Eu quero que o outro... Não, mas é a vida que você foi aprendendo, que você foi sendo assim, de uma tal maneira. Você vai... Eu até estava falando com você antes. Eu acho que eu penso muito rápido, eu penso muito. Porque a mente das pessoas não acompanha as coisas que eu penso.
Parece doideira. Aí você pede 2 vezes no Face, você vai lá e faz? Vou lá e Você é faço. assim também? Eu sou assim. Então, somos iguais. Ó, não. Quando vê, não precisa ir, já fiz. Então, isso vem do nosso temperamento, né? Do nosso jeito. E é a forma também de lidar com as pessoas. Eu vejo que isso é um aprendizado que eu vou levar o resto da minha vida aprendendo, que a vida ainda vai me ensinar muita coisa, mas eu já consigo pelo menos enxergar, porque eu acho que as pessoas não mudam, mas as pessoas melhoram quando elas querem e quando elas enxergam o seu próprio defeito. Porque se você não enxerga um defeito seu, como você vai melhorar? Como você vai mudar? Você acha que você está 100% certo. Uhum. E quem vai mudar isso na sua cabeça? Ninguém. Só você mesmo ou Deus. Espírito Santo. Tem um ditado que um amigo meu falava. Pode falar? Burro velho não aprende truque novo. Não aprende. Então, assim... difícil mudar a cabeça. Se ele quer aprender ou mudar, ele vai ter que reconhecer... A primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer o próprio erro. Exato. Nossa, eu sou assim. E foi anos de terapia, depois de acreditar que depressão é doença, que a gente precisa de terapia, que a gente precisa de cuidado mental, cuidado espiritual, que eu fui reconhecendo isso. Ainda erro, ainda dou os tropeços, mas hoje eu consigo entender melhor assim, o meu defeito é esse. Mas, Terezinha, também a gente sempre conversa, ultimamente a gente sempre tem um relacionamento legal, e também de perguntar, sabe? Você, olha, eu sou assim, 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 e você, como é que você é? Não, sabe? você pedir feedback, mas sabe, infelizmente as pessoas não dão. Mas de pessoas, assim, próximas, que nem eu, você, irmãos, pessoas próximas e mais ou menos a mesma idade, que você conhece um pouco o histórico do que ela passou, do que ela trabalhou, onde ela trabalhou, essas coisas todas. Porque eu falo isso com você porque eu tenho amigos de trabalho, né, que eu chego e falo assim, pô, você viu isso? Acontece isso com você também? Nossa, Dimas, acontece. Eu também sou assim. Não sei o que, não sei o que. Daí a gente troca figurinhas, entendeu? O que eu vejo também, assim, que é difícil, assim, as pessoas trocarem esses feedbacks sinceros, né? Tem pessoas que não estão prontas para receber feedback, você não aceitam. Com qualquer um. Já fica com raiva de você, e agora a gente ainda tem aí no governo, principalmente a gente que cuida de muitas pessoas, faz gestão de pessoas. Então, você tem que saber como falar, como dar um feedback, de que forma falar. Tudo é bullying, tudo é isso, tudo é aquilo. A gente viveu num mundo que nada disso... Né? A gente era chamado de tudo na escola. Verdade. E chegar chorando em casa. Por que você está chorando? Para de chorar, senão você vai apanhar de novo. Engole esse choro. Engole esse choro. Então, a gente está nessa vibe, assim, de ter que conhecer as pessoas, entender quais são os nossos defeitos. O meu defeito é querer que as pessoas pensem como eu. Então, para e pensa que nunca isso vai acontecer. E a vida sempre continua ensinando, né? Exatamente. Porque agora é um outro aprendizado que a gente tem que ter de suportar as pessoas. Exatamente. E você tem que conviver com elas. E você também, né? Você tem que estar disposto a mudar. Você tem que estar disposto a mudar. E reforço aqui, você só muda se você reconhecer o seu erro. É a mesma coisa de um alcoólatra, um dependente. Ele acha que, não, eu não sou, né? Eu consigo controlar. Então, por que ele não se cuida? Porque ele não reconhece aquela doença, que ele não reconhece aquela dor, aquele problema dele. Então, se ele não reconhece, o primeiro passo para a mudança é reconhecer o erro, é assumir. E é a maior dificuldade das pessoas. Legal. É isso aí. E hoje, então vamos lá agora, para falar assim, agora, depois de tudo isso, passamos pela infância, tudo que a gente passou nessa transformação, esses tombos da vida. Mas hoje a gente já pode dizer que nós estamos, vamos dizer, numa fase da vida mais tranquila. Sim. E você, conta aí agora para a galera, que fase é essa sua hoje que você vive? Bom, em primeiro lugar, agradeço a Deus pela saúde que Ele me dá, né? Então, depois que saiu a aposentadoria, que eu vim dos Estados Unidos para cá, eu falei assim, eu quero agora viver. Quero viver para mim. Né? Não quero viver para meus filhos, não quero viver para ninguém, quero viver para mim. Então, quero curtir a vida, mas não, né, com responsabilidade. E resolvi morar em Ubatuba. Na praia, olha o sonho da galera aí. Saiba que sonho, para você realizar seu sonho, tem um processo. Olha o processo que o Dimas passou aí. E tive que começar a vida tudo de novo, procurar casa para alugar, essas coisas. Não, mas eu vou morar em Ubatuba,
E a gente, né, não estou dizendo que é mil maravilhas, que você paga caro, que você mora numa cidade turística, né? Mas vale muito a pena. É muito bom esse contato com o mar, com a natureza. A gente consegue todo dia estar entrando no mar. Se você está triste, você vai no mar. Se você está alegre, você vai no mar. Se você quer fazer uma caminhada, você caminha no mar. Se você quer nadar. Então, tem vários esportes que você pode fazer lá. E, assim, é lógico, né, que existe, em questão de estrutura da cidade, algumas coisas precisam mudar. Aproveitando aqui, já Precisa dando a melhorar. dica, né? Eu não vou falar nomes, mas tudo bem. A pessoa sabe o que eu estou falando. Mas, assim, é muito bom morar lá. É muito bom. Conheci um pessoal que começou a remar, a fazer remo de canoa havaiana. Aí eu viciei nesse negócio de remar. Então, já está fazendo, acho que 3 anos e meio que eu remo. Então, todo dia a gente pega a canoa, põe, é um exercício sincronizado, é bom para a saúde, bom para a mente. A gente vê golfinhos, a gente vê baleias. Tem gente que vai ficar com inveja de eu falar isso, que nunca viu golfinho, mas a gente está cansado já de ver golfinho. Golfinho, para que você está atrapalhando o treino. E Dimas, É e uma não é por delícia isso ter. também que você tá assim, cheio de dinheiro. Então, que olha, o Dimas está lá morando na praia, só remando. Acho que eu tô cheio da grana, né? Mas Precisa do dinheiro para viver feliz como você está, dentro das suas condições, realizando algum sonho seu? Então, o que eu sempre converso com Deus é assim, eu agradeço que Ele me dá o que eu preciso. Que é a saúde. É incrível, né? Ele dá saúde, mas assim, eu posso falar, eu tenho um carrinho velho, mas tem. Ele me leva para tudo quanto é lugar. Eu tenho uma moto, a minha moto até que é legalzinha, ela me leva, me ajuda bastante. E eu tenho condições de pagar o aluguel. Ponto. Ele me dá, não falta nada O que você precisa. comer, o que eu preciso. Então eu agradeço a Deus, obrigado por essa condução que está me levando no trabalho, obrigado por essa condução que está me levando na praia. Sabe, independente do que você tem. E cuide, eu acho assim, é importante cuidar. Assim, o carro dá despesa, lógico, mas você tem que cuidar dele, fazer carinho, conversa com ele. Eu faço assim. Eu converso. Não, porque tem gente que pensa que para isso, nossa, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter um barco, eu tenho que ter isso, eu tenho que almoçar todo dia em restaurante. Não. Eu posso realizar meus sonhos dentro das minhas condições, tendo tudo que eu quero. E você Hoje a uma boa ambição, né, pessoa? Dimas? Ainda tem esse lance, que eu acho que assim, hoje uma coisa que pega muito é assim, a ambição e a ganância, né? Então a ambição é diferente de ganância. Então tem gente que tem ambição de ter muita coisa. E a minha ambição pode ser só morar na praia. Tá tudo bem. E assim como para você o sonho é morar na praia, para o meu marido, por exemplo, é morar na roça, no sítio. Entendeu? Para ele é morar no sítio, para você é lá. E para mim, eu vou falar daqui a pouco, mas para mim é trabalhar. Vou explicar um pouco disso. Mas, Terezinha, peraí, só completando aqui, eu acho que é legal também, por exemplo, a pessoa que você é. Então, se é uma pessoa que tem bom relacionamento com as pessoas, que nem eu vou falar agora, brincando, mas é verdade. Assim, não precisa ter uma lancha, só ter um amigo que tem uma lancha. Entendeu? Ter relacionamentos, conexões, mais uma dica aí. Conexões, Conexões importantes. Eu quero fazer um passeio de parapente, não precisa ser... Você tem comprar um parapente. Você tem um amigo que tem um parapente que vai te dar o passeio. Banana boat, eu tenho um amigo que vai lá e me dá um passeio, então eu não pago nada. Você entendeu? Eu não pago nada, porque os relacionamentos que eu tenho... as coisas também que eu já fiz para eles, por incrível que pareça, retorna para você. Porque também ele, para ter tudo isso para te oferecer, ele passou por um processo. Ele passou um processo, provavelmente ele teve um processo mais ambicioso que o seu. Diferente da ganância, eu já falei que ganância é outra coisa, é querer que o outro não tenha, né? Porque eu não tenho, não quero que o outro tenha. Mas a ambição, então assim, ele tem um amigo que tem mais ambição, conseguiu algumas coisas. O outro conseguiu o que ele queria, mas usa o que o amigo tem. Por quê? Porque ele faz boas conexões. Porque se essa pessoa também não gostasse de você, não tivesse uma boa amizade, um bom relacionamento com você, ele não ia te convidar. Ele não ia te convidar. De jeito nenhum. Então, não basta só você ter relacionamentos, conexões. Você tem que ser recíproco, né? Ter um bom relacionamento. Não é Sim, isso? Claro, com certeza. Hoje, falando um pouco de mim agora, né? Porque eu não sonho com essas coisas de morar na praia, não sonho em morar num sítio.
Eu sonho em ter uma vida mais tranquila, gosto muito de viajar, quero viajar bastante, porque eu acho que todas as viagens trazem muito aprendizado também, ensina muito. Tem gente que não valoriza a viagem, você é um que não gosta muito de viajar, né, meu marido, mas eu amo, porque cada viagem a gente aprende muito. E quando a vida ensina você trabalhando, passeando, descansando e viajando. Eu acho que quando a gente viaja, a gente aprende muita coisa, cultura, pessoas, lugares, tudo, tudo, tudo. Então, a gente aprende muito. Então, no meu caso, trabalhar de uma forma mais leve, com menos responsabilidade e compartilhar meus conhecimentos. E quanto mais... hoje eu participo de mentorias, 2 mentorias bem diferentes, mas que me cresceram muito, que ajuda muito, acrescenta. São pessoas que eu consigo conversar, trocar ideias e ter sugestões e opiniões mais ou menos dentro do que eu almejo, dentro do que eu quero para essa vida que a gente agora está nessa outra fase da nossa vida. Eu não vou dizer que nossa, não é nossa última, é nossa penúltima, não, antepenúltima, porque a expectativa de vida hoje, Dimas, é 85 anos, de qualidade de vida. Ah, sim. De qualidade de vida, eu acho que é 75 anos, vai. Falta cuidando pouco. Igual a gente, que faz esporte, cuida da saúde, Sim. Cuida bem da alimentação. Eu não fumo, você bebe, eu não bebo. Mas, enfim, quem cuida é uma expectativa de vida aí de qualidade de 75 anos. E a gente espera que viva até 80, 90, mas... Por favor, meu pai. Independente, que eu consiga ser independente, não esteja lá numa cama, alguma coisa do tipo. Mas a gente está chegando nas nossas últimas fases. E a gente tem muita experiência, muita história para contar, muitos exemplos para dar, muita forma de ensinar as pessoas a seguir um processo. Mesmo quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve, né? A gente sabe que a gente não consegue ensinar todo mundo o que a gente quer ensinar, tem que as pessoas quererem aprender. Mas eu acho que... E eles também precisam pensar naquilo que eu te falei. Olha, não nos chame de velho e que você vai morrer antes de mim. Isso aí, não, pelo amor de Deus. Não fale isso, você vai morrer antes de mim e tal. Por quê? Porque não sabe. A gente não sabe quando vai morrer, ninguém sabe, pode morrer amanhã. E uma coisa que eu gosto de falar, nós chegamos até aqui. Estamos aí na nossa fase, com saúde. Eu, inclusive, não citei aqui, um dia eu conto, mas eu já estou na minha segunda chance de viver, né? Porque Deus quase me levou. Eu estive quase... Deixa para o próximo Deixa para o próximo, que eu já estive do outro lado, do outro lado, e voltei, e Deus falou para mim, não, volta que você ainda tem muita coisa para fazer. E por isso estou aqui. Mas eu falo muito para eles isso, a gente pode morrer, a tendência, a probabilidade é que a gente morra antes deles. Mas eles vão chegar na nossa idade? Pergunta número 1. Como eles vão chegar na nossa idade? Pergunta número 2. Pergunta número 3. Como você quer chegar nessa idade? Se eu posso fazer mais um monte de perguntas, mas acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que foi bem legal o nosso papo, a gente deu para... Uma coisa, você falando tudo aí, a gente vai pensando e tudo mais, a gente falou dos caminhos, né, que a vida ensina, os caminhos, apesar de ser irmãos, foi para um lado, foi para o outro. Você gosta de viajar, eu gosto da praia, então a gente deixa o ensinamento. O que é preciso para ser feliz? O que te faz feliz? Então, assim, muitas vezes eu não posso buscar a minha felicidade numa coisa que você coisas materiais, ou que o outro faz. Se viajar para você é felicidade, para mim talvez não seja. Sim, tá tudo certo. Seja para mim remar na água, dar um mergulho no mar. Sim. Não que eu não goste de viajar, mas aquilo para mim não é prioridade. Não é prioridade. E não é o que traz felicidade para você. Isso é um exemplo para todo mundo. Porque às vezes a pessoa fica encucada, porque olha o Instagram, a pessoa, nossa, que não sei o que, foi para Paris, foi para Europa, foi para não sei o que. Tem um carro, não sei de um carro que jeito. que eu quero comprar um carro e não sei o que. Então, parar de desejar, né, Dimas? O que o outro tem. Exatamente. Criar, se conhecer e ver quais são os seus desejos. Os seus desejos. E também ir em busca, né? Se você
não conseguiu ainda, vai em busca. Vai em daquilo, busca, O que te faz feliz? A menos que você chega, conquistou, não te fez feliz, volta, muda Volta. de caminho, que nem eu fiz. Exatamente. Vai para outro caminho, começa de novo. E assim por hoje diante. é assim, né? As pessoas têm inveja e ciúmes, né? Que é outra coisa diferente também. Mas as pessoas veem o outro lá conquistando alguma coisa, ou sendo alguma coisa, já falam, nossa, eu quero ser aquilo. Nem sabe se ele quer, mas ele quer o que o outro tem. Ele não quer ir em busca daquilo que ele deseja e daquilo que ele quer. Ele quer ter o que o outro tem, porque o outro mostrou que é muito legal dirigir aquele carro, que é muito legal aquela viagem. Às vezes nem é aquilo que você quer. E por que você vai ficar nessa comparação? Sem dúvida. E pode falar mais uma coisa? Pode, claro. Outra coisa que eu quero falar que é legal, que assim, eu gosto de pagode. Eu gosto de pagodinho. Eu adoro o som dos instrumentos. Eu fico ouvindo lá o pandeiro, o cavaquinho, adoro. E outra coisa que eu adoro fazer também é ser catequista. Por isso que eu acho que Deus também me preparou com várias situações para eu poder pegar aqueles jovens e conversar com eles de uma linguagem direta e uma linguagem que eles entendam. Olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por esse caminho, passei por esse outro caminho. Então, vocês tomem cuidado, vocês policiem o caminho que vocês estejam passando, com quem vocês estejam andando. Então, eu acho muito legal isso. Aí eu falei, por que eu falei do pagode, né? Porque até foi engraçado, aonde eu trabalho, não falei onde eu trabalho ainda, né? Ainda trabalha, né? Para complementar a renda, então, né? Não, pra você ver, né? Só aposentadoria não dá para sustentar, não. Ainda mais o litoral. Ainda mais morando em Ubatuba. Ainda mais morando em Ubatuba. Mas aí o pessoal falou assim, louco, ó, quinta-feira tá na catequese, sexta-feira tá no pagode. A gente tem que saber dividir as coisas. Muitas vezes, não ficar bitolado naquilo, mas saber como aproveitar aquilo, entendeu? Jesus não era triste, Jesus não deixava de tomar um vinho, sabe? Como que você faz isso? Entendeu? Que exemplo que você dá? Que lugares que você frequenta, essas coisas todas. Então, tome cuidado com seus amigos, tome cuidado com as coisas que você faz, quer dizer, e peça para Deus direção em questão disso. Muitas vezes as pessoas confundem, mas não sabem que o trabalho, a missão que Deus te dá, Ele não tira. O propósito é seu. O propósito. Independente do que você é. Os apóstolos, nenhum era santinho. Ele escolheu os, né? Os complicados, para não falar que são os piores, os mais complicados. Então não tenha medo de seguir a Deus, não tenha medo de falar de Deus. Eu nunca fui na missa, eu não sou o quê, não sou o quê. Se Deus te escolher, Ele vai chegar e falar assim, vai. Mas eu sou isso ou aquilo. Vai desse jeito mesmo. Então, nada pode separar a gente do amor de Deus. Sim. Entendeu? Então, porque eu gosto de pagode, eu não vou deixar de ser catequista. Sim. Assim, é um exemplo tudo legal. É tudo dentro do limite, dos princípios, né? A gente foi criado também, agora já voltando um pouco, nós somos cristãos, né? Nós dois. Eu sou católico. Fomos ensinados, o Dimas é católico, eu sou evangélica. E nem por isso a gente não é sobre religião, né? É sobre ensinamentos. Sim. É sobre o que Jesus nos ensinou. É sobre o que Ele deixou, né? Como Ele fez para que nós conhecêssemos a história dele. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo um podcast para deixar essa história para os nossos descendentes. Essas diferenças que a gente E Ele fez conversa. isso. Ele fez isso. Ele deixou tudo. Ele veio, deixou todos os exemplos, deixou tudo. E aí, a própria cultura seguiu alguns critérios que foram criando religiões, mas eu entendo muito isso, que a gente tem que estar onde a gente se sente bem, estar onde a gente se sente feliz, servir a Deus. Então, ser catequista é servir, ir na igreja é servir. Adoro. Isso é servir. Então, não adianta também você falar, eu sou um cristão, eu acredito em Deus, mas o que você faz para Ele? Ações, caridade. Que exemplos você dá iguais ao dele? Você ajuda alguém? Você serve alguém? Você vai lá ensinar alguém sobre isso? Fé sem caridade não é fé. Exatamente. Não existe. Então, assim, a gente tem também que demonstrar. Então, Dimas, legal. Muito obrigada por você ter aceitado esse desafio do primeiro podcast. Obrigado nada, nós vamos fazer na praia ainda, hein? Vai pensar num jeito. Vamos lá, vamos pensar de um jeito. Ou talvez...
Acabou o tempo? Não, a gente tem mais tempo aí. Ou talvez, né, numa ilha Numa paradisíaca, ilha, que é a olha que Ilha delícia. Anchieta. Olha que maravilha. Legal. Então, mas a gente... Show de bola, irmã. Obrigada, irmão, também, por você ter tamo aceitado junto. isso comigo. Eu acho que, para começar isso, eu acho legal trazer alguém que me conhece muito bem, Você só seguiu coloca a muito gente meus nessas passos. encrencas, hein, Leônidas? Você precisa parar de arrumar essas encrencas. É isso, então... Mas conte comigo, sempre que você precisar. Tá bom? Então a gente quer concluir aqui, né, agradecendo a todas as pessoas, nossos ouvintes aí, as pessoas Espero que gostaram, dar uma curtida. Like aí também, né? Assista aí. A gente coloca falou... um comentário também, né? O que achou, se passou por uma dificuldade, se tem algum exemplo de vida, né? Algum aprendizado. A gente, nosso objetivo aqui é compartilhar e mostrar que não é só você que sofre, não é só você que passa por problema, não é só você que tem dificuldades na vida e que você vai ter que ter uma fé muito grande para acreditar que tudo isso pode ser passageiro. E só finalizando também aquilo que a gente falou, né? Muitas pessoas mais novas, né, olham para a gente... não dão valor à idade que a gente tem, o conhecimento, a vivência. A vivência que a gente teve. Sim. Então, assim, o respeito seria... Número 1. Número 1, tá bom? Tá bom, pode se despedir, então. Valeu, pessoal. Terezinha, obrigado pelo convite, né? Já falei, não arrumar essas encrencas, mas você sabe que eu sou descolado também, né? Mas, então. Eu adoro falar também. Imagina, né? Catequista, seminarista, já fui no meio da igreja. De artes marciais, já fiz teatro e tudo mais. Depois a gente fala das profissões também que eu tenho, já trabalhei até de açougueiro. Então é isso, obrigado pelo convite. Agradeço também se o pessoal quiser assistir, assiste. Tá bom, Dimas, muito obrigada. Tamo Obrigada junto. a todo mundo que ouviu a gente, que vai acompanhar, que a gente vai fazer outros podcasts aqui. Taubaté Conecta, que está nos patrocinando. E a gente espera vê-los mais vezes novamente. Espero que tenham gostado. Deixe aqui comentários, perguntas. Estaremos por aqui. Tchau, tchau.